9h28, o jornalismo da Jovem Pan continua acompanhando de perto a situação dos reservatórios de São Paulo, depois do período de estiagem que o estado enfrentou. Hoje, o sistema Cantareira registrou 26,6% da sua capacidade. O Alto Tietê chegou a 23,6% e o Guarapiranga está em 45,5%. O volume total de água armazenado na região metropolitana é de 29,7%. E a gente segue falando desse tema porque, portanto, aí pela primeira vez, em 10 anos, o volume de reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo ficou abaixo de 30%. Patrícia Costa está aqui com a gente para analisar esse assunto. Patrícia, e aí causa preocupação porque a gente tem na memória aquela crise hídrica que vivemos há alguns anos e que foi tão terrível para todo mundo, né? Bom dia para você. E o risco é real, porque a gente precisa dos reservatórios, né, com 60% da capacidade para a gente distanciar, né, esse drama que nós vivemos de viver o racionamento de água com abaixo de 30%, que é o que a gente chegou agora. Setembro, que normalmente chega com a primavera, a volta das chuvas, isso não aconteceu. São Paulo teve apenas 2 dias de chuva no mês passado e a previsão é de pouca chuva também para outubro. Então, a gente vai passar em um período ainda chuvoso, mas com pouca reserva, né, para abastecer a cidade de São Paulo. Olha, ele não é só o estado de São Paulo que vive esse drama, não, viu? O Centro-Oeste também está com reservatórios abaixo da média, o que preocupa a população. Nesse momento, né, a gestão de recursos hídricos deveria ser mais eficiente e, nesse momento, o que se pode fazer é o que as operadoras têm feito, né? Baixando a pressão, diminuindo aí a quantidade de água, a vazão que vai para nossas casas, e a gente também pode contribuir economizando, né? Ligando a torneira na hora de escovar dente, banhos mais curtos, evitando vazamentos, e as operadoras também investir mais no desperdício da água, que 30% que ainda vai para as casas, né? Eu bato muito nessa tecla porque depois de todo o tratamento, todo o dinheiro investido, a gente perde esse recurso natural porque é desperdiçado e não chega até as residências. Falta essa conscientização, né, Paulo e Patrícia, né, de que não é só ligar a torneira ali que a água vem naturalmente. A prova disso são esses reservatórios embaixo. E é uma lição básica de casa, né? Esse consumo de água mais consciente. E olha só, um dado alarmante: 97% da água que poderia ser reutilizada no mundo é simplesmente descartada. Não é, Patrícia? Exatamente, Paula. De um lado, a gente tem escassez e quando a água chega, a gente descarta de forma incorreta e também não consegue aí gerir esses recursos da maneira como deveria, né? Apenas 3% da água de todo o planeta é reaproveitada e aqui no Brasil, na contramão também do mundo, apenas 1,5%. Olha, a gente detém mais ou menos 12% da água doce do planeta, mas a gente não pode esquecer que 80% dessa água doce está na região norte, onde a gente tem o quê? Apenas 5% da população. Aqui no Sudeste, onde a gente tem 43% da população brasileira, a gente tem apenas 6% desses recursos hídricos, ou seja, apesar da abundância aí desse recurso natural, ele é distribuído de forma não igualitária para todo mundo, ou seja, aqui no Sudeste a gente sofre mais com essa escassez. E se a gente não investir nesse reuso, a estimativa é de que até 2040 a gente perca 40% das águas hoje no reservatório. Mas para investir em reuso, primeiro a gente tem que fazer o quê? Tratar. E mais de 100 milhões de pessoas no Brasil não têm tratamento de esgoto. E se a gente não consegue tratar, dificilmente a gente vai conseguir fazer esse reuso, que nem sempre é água potável nas nossas casas. Pode ser utilizado em indústrias, na agricultura também. Um exemplo, por exemplo, é Israel, que trata aí 80% da água e faz dela de fonte de reuso e leva até as regiões mais áridas ali do país. E a gente tem essa falsa impressão, gente, que a gente tem água demais e que a gente pode desperdiçar. Mas ela também, né, a gente está vivendo agora esse momento de escassez, e o que mostra que a gente tem que ter tratamento de esgoto, tem que ter investimentos em gestão de recursos hídricos de uma maneira geral, tanto no desperdício quanto no reuso, e a população precisa ficar mais atenta. Esse
bem natural que nós temos é finito. Claro. E não adianta nada a gente ter 80% da água doce lá na Amazônia, onde tem 5% da população brasileira. Porque para trazer essa água para cá, fica caro. Então também, né, mexe o nosso bolso. Até é possível fazer obras, né, gigantescas para isso, mas não é o que a gente enfrenta nesse momento. Então, vamos pensar que agora as secas vão ficar mais constantes e que todas as operadoras, políticas públicas e agentes têm responsabilidade nisso. Sem dúvida. Isso aí, Patrícia. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Tchau, Até mais, tchau. Patrícia.